Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos entrar aqui no mundo do feminino, vamos falar de Feng Shui, de intuição no caminho da maternidade, porque sem dúvida quando nos ligamos à maternidade e este mundo do feminino, a intuição é uma coisa que despoleta naturalmente em nós, e hoje temos uma convidada que tem um mote que despoltou muito interesse, que é usar a nossa intuição para criarmos a nossa vida. Então vamos falar também sobre este universo da intuição e mais especificamente do Feng Shui. Eu sinto que a intuição traz aqui o nosso lugar interior, não é? E também falamos de terapia sistémica hoje aqui com a minha convidada, que eu já vos vou revelar. Então vamos falar de terapia sistémica, lugares que ocupamos na nossa vida interiormente, lugares externos, porque a minha convidada de hoje também é consultora de ambientes, então vamos aqui tocar neste mundo para irmos a fundo também nesta questão da maternidade e do feminino, que eu sinto que são tudo tópicos muito ligados à energia, à intuição, ao feminino, ao invisível, e isso aqui para a nossa comunidade já sabemos que é tópico comum nas nossas conversas. Então hoje tenho comigo Tânia Súria. Muito obrigada, Tânia, por estares aqui. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bem-vinda aqui também à FNAC. Obrigada a quem está aqui connosco a assistir nesta segunda temporada do podcast em direto e ao vivo aqui na FNAC. Então é com muito prazer que estamos em mais que uma temporada agora aqui neste formato com todo este apoio da FNAC, e vamos então introduzir este tema de criarmos a nossa vida respeitando a nossa intuição, não é, Tânia? Se tu quiseres trazer um bocadinho como é que isso surgiu na tua vida. Ok, desde já obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui e também poder partilhar um pouco sobre a minha visão, não é? Sobre a intuição, sobre a maternidade, sobre o Feng Shui, aquilo que tu quiseres trazer. Sim. Este lado da intuição começou na minha vida desde muito cedo, muito pequenina, que diziam que eu era assim muito tímida, muito fechada, muito reservada, e com o tempo eu fui percebendo que era o meu lado mais sensível, o meu lado mais intuitivo, que já estava a aflorar e estava aqui a despertar, e que me foi abrindo portas e foi abrindo outras formas de olhar para mim, olhar os outros e também olhar os ambientes à minha volta. Depois a parte do Feng Shui foi algo que foi surgindo já também pela minha sensibilidade com os espaços, mas fiz algumas formações também dentro do Feng Shui e comecei-me a perceber que quando lia as plantas, as pessoas perguntavam: estás a fazer um curso? Eu dizia assim: como queres ver a minha casa? Eu disse: mas se não tens planta vais ter que desenhar. Então comecei a perceber que conseguia ver um pouquinho mais do inconsciente do que aquilo que simplesmente um desenho podia mostrar. Então isso foi muito giro e muito revelador, e foi abrindo ali assim imensos campos de visão, que depois fui explorando de várias maneiras, não é? Ao longo da minha vida, e continuo a explorar ainda. Sim. E eu até cheguei mais a esse trabalho pela nossa doula, a nossa doula de pós-parto, que ela disse: Margarida, faz a planta da tua casa. Ela tinha feito um curso contigo. Faz a planta da tua casa, que eu quero perceber mais do teu inconsciente através da planta da tua casa. Então o que é que a nossa casa diz sobre nós? O que é que o nosso mundo exterior, os nossos lugares exteriores falam sobre este lugar que nós também ocupamos internamente? Ok, pronto, isso é a parte que eu acho que é fascinante e que sempre despertou aqui mesmo este encanto também por esta relação, embora até venha da área mais da arquitetura, não trabalhei muito tempo com projetos, que é nós percebermos que os espaços, os ambientes, a nossa casa, e às vezes não tem que ser só a casa, pode ser até um espaço comercial, espelha muito daquilo que nós somos, da forma de pensar. Então eu digo sempre que a casa é um espelho da nossa alma, é uma extensão do nosso corpo. Então se nós imaginarmos que temos aqui a nossa pele, não é?
e que existem vários campos, os visíveis e os invisíveis. Esta é a parte visível, depois existem outros que não são visíveis. Nós temos a nossa casa como uma segunda pele num plano exterior. Então ela está completamente conectada ao nosso plano emocional, e isso é muito interessante. Nós podemos, através da casa, olhar o que é que está a acontecer dentro de nós, e também fazê-lo vice-versa, não é? Sim, sim, Mas sim. a casa dá-nos essa oportunidade de às vezes não termos que procurar, por exemplo, muito fora, informações, o que é que vai ser, conhecer-me um bocadinho melhor. A casa pode nos dar isso. Essa é a parte que eu acho assim super fascinante. Sim, 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 Não sem é? dúvida. E quando eu também comecei a mergulhar nesses temas e associado aqui à maternidade, não é? Uma casa no pós-parto é muito particular, não é? Uma casa, e as mães que aqui tiverem, a casa no pós-parto também revela essa transformação interna que nós estamos a passar, não é? E eu sinto que às vezes até vinha assim, quando eu pensava sobre isso, a casa está a dizer qualquer coisa sobre nós, e a nossa casa está um caos, porque o pós-parto também é um caos interno, isso, não é? isso. Então o que é que tu sentes também de específico aqui nesta fase de vida, que eu te sinto que até pode começar até na gravidez, não é? Tu também és doula, também tens essa sensibilidade de olhar para este período de vida da gravidez ao pós-parto, e como é que nós podemos também cuidar da casa como uma forma de cuidarmos de nós e cuidarmos de nós também, ou seja, estas diferentes peles que nós ocupamos. Sim, olha, eu começo por dizer que a primeira coisa é relaxar. Sim. Sabes, porque temos sempre aquela ideia do lugar perfeito, como também procuramos dentro de nós estar super em equilíbrio e que esteja tudo organizadinho. E é giro porque a casa vem dizer, olha, mas não está tudo organizado. E isso não tem que ser propriamente uma coisa má. Então eu gosto sempre de ver esta dinâmica com os espaços, esta consciência do Feng Shui, que não tem nada a ver com decoração, mas tem a ver com uma leitura da energia, do espaço, de nós mesmos e do que está espelhado lá fora. Então, nesta altura, é muito importante o tal relaxar primeiro, perceber que as coisas têm uma forma própria também de estar e, claro, podermos depois ter algumas intervenções no nosso ambiente de forma a conseguirmos proporcionar mais equilíbrio, mais esse bem-estar, podendo fazer algumas transformações conscientes, mas sem muita exigência. Isso é que eu queria deixar aqui assim presente, porque já é uma dinâmica tão grande este processo pós-parto interno, não é? Aquilo que nós passamos, tanta coisa para fazer, o tempo esgota-se, que quando olhamos para casa não sobra muito tempo, não é? Então as coisas vão-se acumulando. Então, se nós conseguirmos olhar para a casa com uma visão mais também assim de separar os ambientes, separar os itens, isso pode nos ajudar bastante a conseguir trazer alguma organização, sem ter que ser excessiva, mas a conseguir que o espaço fique minimamente estável e que a gente possa olhar para ele e que nos traga alguma tranquilidade. Eu acho que, por exemplo, a luz, que parece uma coisa que não tem muito a ver, é fundamental num ambiente, seja durante a gravidez ou no pós-parto. Porquê? Porque vai-nos trazer já aquela sensação de podemos relaxar, e isso dá-nos uma disponibilidade de estarmos mais predispostas, não só nós, mas também a família, para conseguir fazer as tarefas que temos que fazer. Okay? Então eu trabalharia sempre aqui assim muito com a luz mais amena, mais quente, mais relaxante. Que é muitas vezes o que o parto também já nos convida, Sim. e para quem está dentro do mundo também do parto em casa, esse é sempre um tópico, não é? Sim. A luminosidade, porque aí conseguimos ter mais mão, não é? Muitas das vezes. Então, sem dúvida que esta fase da maternidade nos convida a estarmos mais ligadas à natureza, e a natureza tem uma luz muito própria, não é? E a casa a acompanhar também essa transformação da natureza ao longo do dia, ao longo dos anos, ao longo das estações, não é? Então sinto que pode ser aí também essa relação dos ambientes e da nossa natureza, né, interna. E como é que entra aí depois também esse teu lugar? Porque a terapia sistémica trabalha muito no espaço que nós ocupamos internamente, e o subtítulo do meu livro é exatamente sobre isso, é curar o lugar de filha para ocupar o lugar de mãe. Então nós falamos muito também aqui destes lugares internos que nós ocupamos, não é? Então como é que isso surge também para ti, e como é que, lá está, conseguimos ver estes espelhos todos
entre lugares externos, lugares internos, que para mim isso também há um grande fascínio, não é? Sim, tu referiste aqui uma coisa muito importante, que é a parte da natureza, não é? E eu vejo que está sempre tudo conectado com a nossa natureza interna e a natureza externa. E quando falamos de energia, falamos desses ciclos da natureza que se manifestam em tudo e estão sempre em constante dinâmica e em constante transformação, seja interno, seja externo. Então, o observarmos a casa a partir dessa perspectiva é mesmo muito importante. E quando olhamos para nós, os nossos lugares, estás a perguntar a nível mais sistémico, não é? O lugar que nós ocupamos, isto aqui surgiu-me, esta encanto também, fascínio de poder mergulhar mais na parte sistémica, porque quando falo de ambientes, nós falamos sempre de pessoas, não é? Senão os ambientes não teriam sentido, não teriam nenhum contexto se não fossem as pessoas a habitá-los. Então não podemos olhar um espaço isoladamente sem olharmos a nós e as pessoas que o habitam. Então, como forma de extensão do trabalho, da tomada de consciência, da energia que flui num espaço, é importante nós percebermos também esse lugar que cada um ocupa num sistema, porque há um lugar sempre para cada um. E também numa casa há um lugar para cada um. E nós temos os ambientes, não é? Os ambientes já falam disso. Nós temos a cozinha, temos a sala, temos o quarto do filho ou da filha, ou temos só um quarto que dividimos e temos as várias divisões. É assim que acontece no nosso sistema interno também. Nós temos vários lugares que nós ocupamos. E muitas das vezes nós podemos encontrar, estou aqui a fazer mais a relação com o ambiente, porque foi assim mais o que tu colocaste, quando é que nós não nos identificamos ou não ocupamos esse lugar, porque às vezes estamos a ocupar um outro lugar, não é? Estamos a ocupar esse espaço e o poder fazer esse resgate em consciência de voltarmos ao nosso lugar é uma cura brutal, não é? E necessária também para podermos estar bem connosco, e conseguirmos estar em harmonia com os outros, continuando a crescer, continuando a evoluir. Então a dinâmica sistémica desde há muito, muito tempo faz parte do meu trabalho. Nunca consigo olhar um espaço sem estar a trabalhar ao mesmo tempo com a pessoa e com o seu lugar. Okay. Com o sistema completo. Com o sistema completo. E quanto é sempre uma perspectiva micro-macro. Se trabalhas dentro, isso também vai se refletir fora, e se trabalhares fora, vai se refletir dentro de ti. A dinâmica familiar é algo que é fascinante e é muito fácil nós querermos ocupar os lugares uns dos outros, porque estamos a aprender uns com os outros e faz parte. Por isso é bonito também olharmos às vezes até esses lugares que nós estamos e porque é que o estamos a fazer, não é? Isso depois traz-nos a imensas coisas da nossa história, da nossa ancestralidade, que é algo que é muito, muito forte quando falamos de um sistema. De onde é que vimos, onde é que estamos e para onde é que nós vamos. Então este lugar da ancestralidade está em nós e reflete-se mais uma vez lá fora. Por exemplo, nós não podemos falar de um edifício se quisermos analisar a fundo, sem olhar o todo, a sua ancestralidade, não é? A história que ele conta. E assim somos nós também, a contar aqui esta história daquilo que somos, honrando os nossos pais, os nossos avós, não é? Que permitem que a gente chegue hoje aqui e seja aquilo que somos e possamos fazer ainda melhor do que eles para seguir em frente, para continuar aqui a nossa jornada. Sim. E aqui, voltando a este, não é? Nós estamos sempre aqui no macro e no micro. Quando vamos a este micro da fase da maternidade, não é? A casa também sofre uma grande alteração, não é? Com os filhos, com uma nova pessoa. Sim. Que altera todo o ambiente, não é? Então, lugares são as pessoas, não é? No fundo, e quando temos a chegada de um bebê, há aqui uma reestruturação, não é? Todos são convidados a olhar, então, qual é que é o lugar que eu ocupo agora, como é que vamos reestruturar toda a dinâmica e o que é que tu sentes em relação também às relações, não é? Passa a redundância, quando, aqui fazendo o paralelismo para a casa, não é? Quando
por exemplo, nós temos e que é normal nos primeiros anos de vida, um bebê estar a dormir ou uma criança estar a dormir com os pais e ainda não ter o seu espaço, ou quando nós começamos a querer que a criança já tenha o seu espaço, porque todas essas reorganizações do espaço falam sobre as nossas relações, não é? Então, o que é que tu sentes também em relação a isso de trabalhar as relações através dos espaços, não é? Sim, esse é sempre um grande tema, não é? Que é quando o bebê nasce, fica a dormir no quarto dos pais, já tem o seu quarto ou não tem, ou depois quando é que passa para o quarto, não é? Essa questão dos lugares de cada um. Assim, na minha perspectiva, acho que os primeiros momentos de vida de um bebê, claro, é para estar no lugar também dos pais, porque a ligação é muito íntima, é muito profunda e a criança precisa de nós e precisa de sentir que está no nosso ninho, que está no nosso ambiente e que naqueles primeiros anos, não tem que ser assim muitos anos, os primeiros anos de vida, ele sente que está seguro, não é? Que está num porto seguro. E depois nós podemos já ir construindo o lugar, não é? Nós vamos trabalhando nisso, no lugar, na casa também, que esta criança vai ocupar. E eu acho que até é interessante esta questão, quase como um ritual, dessa passagem para esse lugar, de criarmos esse lugar. Às vezes não há possibilidade de ter um quarto só para receber esse lugar da criança, do bebê, mas pode partilhar com o irmão e está tudo bem. Não deixa de não ter o seu lugar, não é? Mesmo que seja numa divisão, mas nós podermos efetivar esse lugar, poder prepará-lo, poder decorá-lo com essa intenção para que a criança possa sentir que é o seu lugar. Então, acredito muito que o nosso trabalho com intenção muitas vezes é muito mais valioso do que simplesmente estarmos a pensar na decoração, que vai fazer isto ou aquilo, percebes? Sim. Mas a intenção que nós colocamos ajuda-nos a reposicionar também esses lugares. E sim, é importante, principalmente na família, as crianças perceberem qual é o seu lugar. Até para não ficarem confusas emocionalmente ou energeticamente, de às vezes quererem assumir o lugar da mãe ou o lugar do pai e que vão sempre experimentar fazê-lo porque estão a crescer, isso faz parte, não é inevitável, mas eles saberem que têm ali o seu porto, têm o seu lugar, onde eles vão, onde eles também vão buscar a sua energia, onde se vão nutrir, isso é fundamental criar numa casa. Então é importante haver esses lugares e que eu sei, olha, este é o meu lugar, aquele bocadinho ali, mas E aí é traz uma coisa muito interessante, que é, se nós nos primeiros anos de vida estamos muito... necessitamos muito desta fusão com o outro, sentir que precisamos dessa fusão, o bebê, não é? Sim. O bebê está ligado à mãe e apesar de sair de dentro do corpo da mãe, mantém-se nesta bolha, não é? Nos primeiros tempos, primeiro ano, segundo ano, não é? Sim. E depois começa realmente a surgir essa fase da identidade, que é o meu, então este é o meu quarto, este é o meu espaço, e eu sinto que isso também, a intuição também é um bocadinho este lado de resgatar essa... não sei se lhe vou chamar inocência da criança, mas aquela pureza também de sentir ela própria, não é? Sim. E quando na vida adulta nós também resgatamos isso de, olha, este é o meu espaço, esta é a minha voz, por exemplo, aqui o podcast, isto é a minha voz, isto são os meus convidados, são as pessoas que eu admiro, são os temas que eu gosto, ou seja, isto, esse senso de identidade e de... Que eu sinto que vem dessa fase, desse crescimento, não é? Nós primeiro precisamos dessa fusão e depois precisamos dessa individuação, não é? Então, nutrir esses lugares do eu, do meu, não é? Eu sinto que isso é muito... Ao mesmo tempo que as crianças nos mostram isso muito forte, não é? Isto é a minha caneta, isto é o meu, não empresto, não é? Ao mesmo tempo que as crianças trazem isso também nos relembra de que nós também temos um espaço interno nosso inviolável e que muitas vezes quando nos começamos a confundir com rótulos que devemos ocupar, pessoas que devemos ser, não é? Eu também estudei na Faculdade de Arquitetura e nessa fase, por exemplo, de faculdade, eu sentia muito isso. Ok, qual é que é o rótulo que eu preciso de... Então começamos a perder um bocadinho esse lugar. Qual é que é o meu, não é? Qual é que é o meu espaço? Eu senti isso com o meu livro, não é? O meu livro. Então esse lado
que eu sinto que é também o florescimento da criança, não é? E que neste caso agora é o lado autêntico do adulto também, não é? E isso é muito importante de ser nutrido, e o espaço traz isso, não é? Eu lembro quando pus um sofá novo em casa, é tipo, este é o meu sofá, tipo, não é? E isto ativa coisas dentro de nós, não é? É o que é que eu quero fazer no meu espaço, na minha... apropriar-me de mim própria, e isto também é uma apropriação da minha própria vida, não é? E um crescimento face depois àquilo que vem para trás, não é? Porque nós vimos dessa linhagem, mas também fazemos uma ruptura com essa linhagem em muitas das coisas que queremos fazer na nossa vida, não é? Sim, é verdade. E esse lado de preservarmos e desenvolvermos ao mesmo tempo essa identidade, não é, que se vai formando na criança, ela é necessária e é muito importante para a fase que vem a seguir da tal identidade, e que toca, como estavas a dizer, a parte da nossa intuição. Porque também devido a tudo à nossa volta, todo o nosso sistema, toda a nossa sociedade, nós vamos ficando cada vez mais conectados, como tu dizes. Este é o meu livro, mas e como é que eu me apresento? E, pronto, há sempre imensas questões que vão vindo, porque temos uma pressão muito grande de como é que nós nos mostramos ao mundo e o que é válido lá para fora. Isso é parte que vai quebrando esse lugar da identidade que nós vamos construindo quando somos pequeninos. Este voltar para nós é um voltar a esse lugar sagrado e seguro de sermos autênticos. A nossa intuição é isso, é tocar a nossa autenticidade, sermos simplesmente nós mesmos, mas isso não é muito fácil, é fácil mais de falar. Mas na prática, como é que nós fazemos isso? Como é que a gente faz isto? Mas como é que eu volto para a minha intuição? E como é que é ser autêntico? E como é que é ter a coragem de dizer, este é o meu livro, a partir de um lugar de humildade? Exatamente. Percebes? Um lugar seguro. E esse é o lugar verdadeiramente da nossa intuição, ou seja, quando nós estamos em contacto connosco, que é, eu mostro-me ao mundo e está tudo bem, mostro-me como é. Não tem que ser melhor, nem tem que ser diferente. É o que é. Então, o trabalho do resgate da intuição, e que toca, isto nós falamos do sistema, da parte sistémica, de nos encontrarmos, é tudo uma jornada muito fascinante, em que nós vamos nos descobrindo, nós vamos querendo sempre ir a resgatar esse lugar da identidade do eu, que é a nossa intuição, efetivamente. Então, vamos trabalhando aqui estas camadas de podermos ter realmente essa coragem de ser mais simples do que pensamos, sabes? Incrível, incrível. É simplicidade do ser, e as crianças precisam desse espaço e dessa liberdade de explorar, de ser, agora é meu, e depois vão aprender que é meu, mas se calhar também dividem, mas também para não se esquecerem, a terem ali uma boa referência da sua identidade, porque vai acontecer coisas que elas vão se esquecendo um pouco, aqui e ali, por conta de vários fatores. Mas se ficar lá a semente, não é? A nossa trajetória é sempre resgatarmos esse lugar, irmos ao encontro de nós mesmos. E eu acredito que isso se faz com a tal humildade, com a simplicidade. E muitas vezes queremos muito e achamos que temos que fazer muita coisa. Temos que fazer para conseguir. E na verdade é fazer menos. E entramos no campo de receber, não é? De nos abrirmos e estarmos receptivos a deixar chegar até nós também aquilo que a vida tem para nós. E isso é incrível, porque isso é mesmo esse lugar de cura desde quem somos na nossa origem, não é? Que nós chegamos a receber, não é? Nós chegamos nesse lugar de somos uma bênção porque aqui chegamos e estamos sempre a receber, não é? Sim. Estamos nesse lugar de dependência, de receber, mas depois vamos começando a equilibrar aqui um bocadinho as relações, deixa de ser essa relação tão... E até por busca dessa afirmação da identidade, do eu quero, eu sou, porque queremos perceber realmente o que é que somos. Então vamos agarrando a imensa coisa, só que muitas vezes nós estamos a agarrar a coisas que na verdade não são verdadeiramente as nossas coisas, não é? São inspirações, e tudo bem, nós podemos abraçar essas inspirações, mas sem perder esse lugar de eu pego nisso, eu aprendo com isso e acolho o que é para mim, não é? E vou a esse encontro meu interior que me devolve o tal lugar da minha identidade, de estar na minha identidade, deixa-me em contacto com a minha intuição, porque confio mais em mim,
confio mais naquilo que eu estou a sentir, não é? Guio-me pelo meu instinto interior, fico mais assertivo, então a vida começa-se a abrir e aí o tal lugar eu torno mais receptivo porque eu estou mais aberta à vida, porque eu estou em mim, simplesmente eu estou mais confiante e a vida traz-me as oportunidades até mim, não é? Eu abro um fluxo de energia, de possibilidades, de criatividade que vai chegando cada vez mais ao meu encontro. Sem dúvida, porque essa criatividade também é essa abertura a algo maior do que nós, não é? No que é nós encontrarmos esse lugar de criatividade em nós, é estarmos mesmo ligados àquilo que quer nascer através de nós. Eu sinto que a criatividade é mesmo como um parto, que é nós não conseguimos fazer parar aquilo quando aquilo arranca dentro de nós, não é? Mesmo. Então, porque é muito profundo, é como uma faísca que entra dentro de nós e tem um caminho a percorrer. E não conseguimos parar e nem devemos, porque esse processo é para se manifestar, não é? Que a criação, quando chega até nós, é para se manifestar, porque ela vai criar algo e algo que vai ser, com certeza, benéfico para nós na nossa jornada e também para aqueles que, não é, que partilham connosco. E às vezes é preciso desconstruir, lá está, tu dizias, vamos absorvendo esses papéis e esses rótulos, o que é suposto eu ser, não é? Também para pertencer, mas depois vamos desconstruindo isso. Por exemplo, com o meu livro eu tinha aquela ideia de que, ok, escrever um livro é sentar-me numa cadeira, e depois percebi que não era nada disso para mim, não é? Então eu para mim, aquele lado mais informal de ou escrever deitada, ou escrever fora de horas, não é? Ou seja, mesmo os espaços nós associamos que temos de fazer aquilo, e até às vezes na educação dos filhos, estou-me a lembrar, por exemplo, de ok, lavar os dentes é na casa de banho e nunca resulta ali, então vamos fazer isso noutro sítio, não é? Ou seja, às vezes também é preciso desconstruir um bocadinho qual é que é o lugar que me serve para eu me servir a mim própria naquilo que eu preciso, não é? Eu preciso de algo, eu preciso de um contexto, mas se calhar também tirar essa expectativa do que é, não é? Ou às vezes até mesmo, por exemplo, nesta conexão interior, às vezes pode haver muito aquela visão de que é, ok, olha, é num espaço de yoga ou é num espaço de silêncio, e eu consegui entrar mais nisso até às vezes na dança, por exemplo, não é? Então às vezes também desconstruir um bocadinho os lugares que são para fazer o quê, não é? Sim. Eu adoro esse tema da desconstrução. Sim. E fala-se muito da meditação, o estarmos focados e pronto, seja para escrever um livro, isto ou aquilo, não tem que acontecer propriamente no lugar que parece que é o ideal, não é? Que é o ideal aos olhos do mundo lá fora, para que isso aconteça. Mas o nosso momento e aquilo que é para nós. Perdão, como tu dizes, para ti pode ser dançar, para mim pode ser realmente estar a fazer yoga. Essa desconstrução é mesmo esse caminho também da nossa identidade. A identidade também é uma desconstrução do puzzle onde nós nascemos para agora descobrirmos a peça única que somos, não é? Sim, então o permitirmos também a essa possibilidade abre imensos campos de nos conhecermos ainda mais e melhor, não é? Então acho que explorarmos esses diferentes lugares dentro e fora de nós abre-nos imensas perspectivas novas e traz a tal criação, não é? Da nossa criatividade pode gerar imensos frutos a partir daí. Porque a intuição também se descobre por essas experiências, não é? Quando tu tens diferentes experiências e te abres a diferentes coisas, não é? Mesmo aquilo que tu achavas que podia não ser para ti, naquela construção que tu tens da tua identidade, mas quando nós às vezes estamos muito estagnados neste fluxo de ouvir a nossa intuição, não é? O que é ouvir a nossa intuição? Eu sinto que as experiências e os diferentes lugares exteriores também nos dão a conhecer, abrem novas portas dentro de nós, não é? Então às vezes começa mesmo pelo exterior de abrir o leque de lugares onde estamos, de pessoas com que falamos e o que isso vai acordando dentro de nós, não é? Porque sinto que há muito este caminho de, ok, como é que eu ouço a minha intuição? Às vezes pode ser também um voltar para fora, não é? Não tem de ser sempre... Claro que eventualmente vamos chegar a esse dentro, mas o que é que tu dirias aqui para nos nortear neste caminho de ouvir a nossa intuição, confiar mais nesse caminho do feminino, que no fundo é uma coisa que também historicamente está de certa forma recalcada, não é? E que isso se vê depois nestes lugares mais invisíveis e mais femininos. Acho que começamos a fazer aqui uma fusão, assim, de um bocadinho que já falámos deste lugar da identidade,
de darmos aqui uma liberdade àquele lugar daquilo, com simplicidade daquilo que nós somos, e irmos ao encontro desse lugar da intuição dentro de nós, é o desformatar aquilo que nós já temos muito programado dentro de nós. E principalmente, pronto, numa idade adulta, a gente vê as crianças são muito mais intuitivas, é mais fácil para elas porque não estão tão formatadas como nós, não têm tantas barreiras, tantos bloqueios, tantas formas de olhar a vida, como estávamos a dizer, se calhar um bocadinho até diferente daquilo que nós somos, mas é aquilo que nos mostraram, não é? E que nos vai moldando. Então, o podermos sair desses lugares, desses formatos, abre-nos um espaço que nós desconhecemos. Okay? E é esse lugar que nós acedemos à nossa intuição. E é um lugar super profundo dentro de nós, mas também pode ser um lugar, como tu dizes, estar fora, pode-se manifestar muito bem fora de nós e ter um acesso super fácil, não é? Não é uma coisa complicada nós estarmos mais intuitivos, é uma predisposição nossa interna de não nos guiarmos tanto pela nossa mente, mas abrirmos um espaço para observarmos como é que nós estamos, o nosso sentir, que no lugar da mulher, não é? Que isto é uma coisa que estavas a dizer bem recalcada já de há muitos anos, foi algo que foi muito oprimido, não é? Aquilo que a mulher sentia, esse lugar de intuir as coisas, de percepcionar, não é? Ficou muito abafado e muito mal visto, não é? E as mulheres passaram por algumas coisas que já vêm lá muito atrás. Mas é claro que as mulheres, os homens também têm este campo como muito, muito presente, mas este lugar da mulher temos vindo a trabalhar cada vez mais para aceder a esse lugar onde nós não precisamos ser tão certinhas, tão racionais, tão organizadas, e o parto e depois o nascimento da criança traz isso e a gente tem que pensar, isso acontece naturalmente. A gente fica muito chateada porque a casa está desarrumada, as coisas parecem que não estão a funcionar bem, mas também estão a desformatar a nossa mente para nós conseguirmos estar conectadas para dar o melhor aos nossos filhos. Aquela criança está ali e na verdade precisa do quê? Da autenticidade da mãe. Não é? Esse nosso lugar do feminino, simplesmente como ele é, que abre um canal incrível para poder estar conectado e naquele momento sentir, olha isto que eu devo fazer, sabes? Se calhar os de fora podem dizer é assim, mas eu estou a sentir desta forma e está bem. Nós temos cada uma forma muito particular de aceder a este nosso lugar da intuição e de receber as nossas informações. E eu acredito que as informações são únicas para cada um de nós, porque os momentos são diferentes, não é? Então, para cada momento, nós recebemos aquilo que é para nós. E precisamos ter coragem, quando já somos adultos, para acreditarmos nisso. Sabes, acreditarmos que se calhar aquilo que não é tão racional, mas que está ali a pulsar e nós sentimos a vibrar, o corpo de alguma forma se manifesta, é aquilo que é melhor para nós, ou é a nossa direção, não é? Isso é a intuição, isso é trabalhar com a nossa intuição, é dar permissão, também sermos amorosos connosco nessa jornada, não é? De voltarmos a observar-nos, a sentir-nos e a permitirmos deixar esse espaço ser. Deixar esse espaço ser e não ter que fazer. As pessoas às vezes dizem tenho que estudar ou tenho que ler para ser mais intuitivo. Tipo, não é bem num livro, se calhar, claro que pode abrir portas, mas é isso também, mas é um lugar interno em que nós nos predispomos a acreditar em nós, a fazer esse movimento. Então, aí sim começamos a sentirmos mais guiados nesta vida, nesta jornada, e essa condição está dentro de nós, não está fora. Sim. Está É mesmo dentro. Entrar na própria vida, não é? E entrar na própria vida é com tudo o que ela traz, não é? Às vezes ligarmos à nossa intuição também nos vai trazer muito desconforto em muitas ocasiões, não é? Exatamente. Sim. E acreditar, e como tu dizes, essa coragem de acreditar mesmo quando
quando aparentemente, não é, as coisas estão a sair fora daquilo que é a nossa compreensão mais racional, não é? E o parto, o que é que nos convida? Nós conhecemos o nosso corpo daquela forma e de repente no parto está completamente expandido, nós possivelmente nem nunca testemunhámos aquilo antes, não é? Ou seja, sai completamente fora da nossa visão racional que temos do corpo, que temos não é? Da própria vida, e de repente rendemos-nos àquela experiência, não é? E é mesmo esse convite, no caso aqui da maternidade, de nos ligarmos mais ao corpo, porque o corpo também tem muitas pistas sobre essa nossa intuição, ainda que a mente também seja essa direção. Sim. Mas muitas vezes bloqueia esses caminhos quando é simplesmente para ir, não é? Quando sentimos, e quando tu dizes, e um parto eu sinto que é isso, olha, eu não sei como é que isto vai ser, mas vai ser. Mas vai, exato, sim. E os partos podem ser muitas coisas na nossa vida, não é? Sim, estamos constantemente a ter partos, e é isso, quando nós lidamos com uma situação na nossa vida que nos desafia, e quanto mais desafios temos, melhor, quer dizer que estamos no caminho certo, que estamos a ser desafiados para crescer, e à medida que nós vamos lidando com esses desafios, nós confiarmos, ok, se calhar eu não sei bem o que é que isto é, o que é que isto realmente ainda me está a mostrar, mas eu sinto que é para ir e eu vou, então aí nós vamos passar por um outro canal que é assim, a nossa parte intuitiva não passa pela nossa mente racional. Não é? E nós precisamos muito de entender tudo, e quando não passamos por esse filtro, nós normalmente colocamos de lado essa informação, porque ela não foi justificada, não teve ali um entendimento mais racional para nós, então nós colocamos de parte e damos lugar àquilo que aparentemente nos faz mais sentido, mas a nossa mente diz-nos e nós confiamos. E acabamos por nos guiar por aí, e a intuição vai ficando lá de parte. E isto é algo que nós podemos ir trabalhando à medida que temos consciência ao longo desta nossa jornada de crescimento, que é começar a dar aqui um espaço e um lugar a esta voz, a esta sensação, o que for que venha, que não passou ali pelo nosso filtro racional, e dar-lhe aqui expressão. Para quê? Para a partir daí então nós começarmos a orientar a nossa mente, e não ser a mente a orientar o nosso corpo, o nosso instinto, mas ser a nossa parte intuitiva que vai dizer, olha, eu sinto isto, ok? É como tu estavas a dizer desde pequeninos, isto é meu, assim, olha, isto é a minha verdade, e agora o que é que nós vamos fazer com isto? Não é? E a mente dizer, ok, porque a mente não para, ela precisa sempre de estar em constante dinâmica, de construir, de criar, é super criativa, e ainda bem que temos uma mente que nos ajuda a criar e fazer acontecer as coisas na nossa vida. Então, e a mente também está muito ligada depois a essa parte do resultado, do finalizado, não é? A mente gosta das coisas, respostas fechadas, concluídas, check, não é? Sim, nós sentimos quase esse alívio, não é? De ok, está feito, mas o processo criativo é um processo de sensação, de passar pelo próprio caminho, não é? E pelo desconforto. E pelo desconforto que é fazer essa caminhada, não é? Exige um esforço físico, nós muitas vezes queremos chegar lá e dizemos que chegámos lá, mas depois fazer esse caminho e suar e sentir o corpo, não é? A pulsar e a sentir as sensações e o cansaço, não é? Isso realmente é integrar também essa parte de corpo que muitas vezes nos traz realmente essa linguagem mais da nossa intuição, porque sem dúvida que e tu tocaste aqui num ponto super importante, que é quando nós somos esses escravos da nossa mente, ou seja, quando a nossa mente nos domina, nós estamos muito assentes num lugar muito primitivo, não é? A nossa mente está formatada para nós sobrevivermos, e quando nós não saímos desse lugar da mentalidade, quando não expandimos também a nossa mentalidade, nós estamos muito... Não vivemos, sobrevivemos. Exatamente, estamos ligados à sobrevivência. Então a intuição é algo visceral, mas que nos desperta mais para um brilho para além da sobrevivência, não é? Então é o que é que eu agora realmente... Dá-nos um sentido da vida, sabes? De não ser só estar aqui para fazer, ou até que depois nos traz também um vazio, porque todos nós buscamos um sentido, o verdadeiro sentido da nossa vida, que é a vida, que é a bênção, não é? A gente vê quando o bebê nasce, aquele momento nós sentimos cá dentro, isto é uma bênção mesmo, não é? É algo tão único, tão especial, que é a celebração do primeiro momento da vida. E nós, durante toda a nossa vida, vamos procurar sempre esse lugar de sentir a vida em nós. E se nós ficamos em piloto automático, em sobrevivência, em modo de sobrevivência,
nós não sentimos que estamos conectados à essência, não sentimos que estamos conectados à intuição. Okay? Então é muito importante nós abrirmos esse espaço e disponibilizarmos para voltarmos aqui a este lugar, para resgatarmos esse lugar nosso interno, porque é ele que nos faz rir, é ele que nos motiva, é ele que nos dá aquele entusiasmo para continuar, ou para realizar um novo projeto e para ter novas ideias, não é? Para sentir que estamos vivos. Exatamente. E que é bom viver. E que a vida é boa, não é? Mas para isso sim, nós temos que passar aqui por alguns desafios. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, olha, se vêm, eu digo sempre, vêm para as minhas aulas, preparem-se, vão passar por desafios, porque as pessoas acham muitas vezes que vamos trabalhar a intuição, é uma coisa assim engraçada e leve e agora já sou intuitivo. Todos somos intuitivos e todos nós agimos intuitivamente, só que muitas das vezes não temos consciência ou não validamos esse nosso lugar da intuição. Então o que vamos fazer é recordar algo que está em nós e validar mais, que nós fazemos inconscientemente, mas validar esse lugar para nos recordar de nós mesmos nesse processo. Agora, vamos às vezes ter que ser aqui um bocadinho abanados e chocalhados e passar aqui por processos de crescimento? Sim, porque se não o fizermos, nós não vamos aceder ao outro lado, nós vamos ficar no tal formato do modo de sobrevivência. Por isso o desafio é maravilhoso nas nossas vidas e quanto mais olharmos para ele com uma perspectiva de oportunidade, de quebrar barreira, de crescer, então nós também vamos lidar com o desafio de uma forma muito mais suave, muito mais natural, muito mais orgânica, não é? Porque nós somos natureza, não é? Nós somos natureza e nós temos todos essa capacidade de fazer estes movimentos e ir ao encontro do sentido da vida. E sem dúvida, isso é aprender também a lidar com esse luto, não é? Como tu dizias, nesse sentido da vida, nesse ciclo da vida, esses desafios são esses lutos que nós vamos ter de fazer e não dá para ir acumulando, nem nas nossas casas nós queremos fazer isso, não é? Então não dá para ir acumulando sem passar por esses processos de luto que são esses desafios. Um desafio é muitas vezes estamos a perder alguma coisa, uma ideia de futuro, uma expectativa, um senso de identidade preso àquela concretização e quando isso não acontece ou quando vemos, não é, num pós-parto, por exemplo, achamos que ok, agora é uma vida com um bebê e depois de repente não estamos felizes naquilo, então o que é isto? Afinal já não é isto, não é? O cérebro quer muito essa, então o que é? Não é? Mas perceber que pode ser aquilo e o mesmo para as relações de casal, não é? Agora estou-me a lembrar disso, ok, a relação de casal perfeita ou muitas vezes é a própria mastigação no processo que faz... Eu acho que nós queremos sempre muito respostas, percebes? Nós vivemos muito em busca de respostas para tudo e isso desconecta-nos de viver o momento presente. Não é? Acabamos por estar sempre fora do momento, fora do presente, fora de nós mesmos, porque queremos ter a certeza de alguma coisa. Viver na incerteza é algo assustador, mas isso é viver com a nossa intuição. Uau. Não é? Então é por isso que é tão desafiante este processo de acreditarmos, de confiarmos neste nosso lugar interno. Mas a vida acontece por dois polos, não é? Porque nós falamos do yin e yang, não é? Temos a mulher, o homem, o dia, a noite, temos as polaridades para quê? Para que possa existir vida. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar sempre a lidar com os dois lados, porque senão nós estagnamos. Ou levamos um lado ao extremo, ou podemos levar o outro. E isso traz rupturas, traz doenças e traz muita infelicidade. Os africanos têm uma coisa muito gira. Eu trabalho com cabaças, tu sabes, eu uso as cabaças para trabalhar com o movimento sistémico e tenho a honra de ter recebido ensinamentos aqui de uma grande amiga minha que trabalha com este formato das cabaças e espiritualidade. É muito interessante porque eles falam muito que todos os dias nós nascemos e morremos várias vezes. Okay? E que a tomada de consciência desse processo de nascer e morrer é um processo brutal para a descoberta da tua identidade e da tua aceitação pela vida. Okay? E esse largar, tu há bocado estavas a tocar nisso, nós todos os dias tocamos, há sempre qualquer coisa que nos surge que nos convida a deixar algo, a deixar ir, não é? E isso abre-nos novas perspectivas.
Como o parto, estamos a dizer, olha, agora isto desformatou tudo, e agora como é que é? E obriga-nos a largar uma parte de nós que tinha uma ideia definida e agora vamos co-criar algo novo, não é? E isso abre-nos patamares surpreendentes, não é? Sinto que é mesmo essa aceitação da polaridade, a aceitação da vida como ela é, nessa maturidade de encarar a realidade, não é? Por mais que a realidade traga esse desafio, eu também, nesta integração de mim própria, eu fico mais confiante para encarar essa realidade, não é? Não me sinto tão dominada pela minha própria mente, pela ideia que eu tenho de vida quando estou nessa sobrevivência, não é? Sinto que é isso que traz esse medo de viver e esse medo de perder, não é? Então vamos começando a estar mais confiantes nessa vida, nessa identidade. Realidade, não é? Porque a vida acontece aqui agora, não é como nós estarmos aqui as duas. Podemos estar a sentir imensas coisas, mas isto é o que está a acontecer agora, isto é a realidade. E podemos ter muitas teorias, muitos cursos, muitas coisas, mas a verdade é, e como é que a gente vive depois na prática? Como é que é na nossa realidade? Não é? Que isto é sempre uma grande questão. Como é que nós trazemos tudo para o momento presente, não é? Como é que trabalhamos isso? E esta jornada de ir à nossa intuição, que é um lugar simples dentro de nós, porque é o lugar com que nós nascemos, é um lugar autêntico. Isso permite-nos também olhar para a vida e dizer, ok, esta é a vida que chegou até mim e eu agradeço profundamente exatamente como chegou. Não é? Porque o que chegou, não é? Isto é uma frase muito sistémica que usamos, porque aquilo que chegou até nós é na verdade aquilo que nós realmente precisamos. E trabalhar essa aceitação desse presente, da realidade que a vida é, que às vezes é dura, que às vezes tem a sua dureza, mas não é por ter a sua dureza que a vida está a conspirar contra nós, pelo contrário. Sim, A vida está-nos a mostrar a força que nós temos, a capacidade de transmutar, não é? E então, se eu pensar que cada um desses momentos me relembra essa minha força interior, tu já viste como é que nós podemos abraçar de uma forma mais segura, mais confiante, mais tranquila os processos que vêm ter connosco. Exatamente. Mais e fácil. Quando deixamos de demonizar também esses processos de caos, porque nós estamos aqui todos, parece que a nossa vida tem de ser toda, a nossa casa toda muito clean, não é? E quando deixamos de demonizar essas perdas, esses lutos, isso também fica muito mais fácil de ser integrado e falado, porque depois vem esse lado de partilhar e eu trago sempre isto para mim, não é? Que é aquilo que não pode ser partilhado ainda não está integrado, não é? Eu sinto que a nossa verdadeira integração é naquilo que nós partilhamos com o mundo, porque se de alguma forma ainda reprimimos essa partilha, ainda precisa de ser aceito por nós de alguma forma, não é? Então quando nós realmente integramos esse caos que por toda a gente vive, essa perda que toda a gente vive, essas rupturas, esse medo da dor, esse medo da perda, nós podemos começar a falar mais sobre ele e de uma forma mais genuína, mais simples e trazê-lo à simplicidade da vida, não é? Então essa partilha, e esse é o meu objetivo também aqui, é que possamos entrar mais nesse lugar de partilha daquilo que é realmente a realidade, na nossa versão adulta, de estarmos dispostos a lidar com isso, não é? Sim, claro que já temos outra maturidade, não é? Vamos crescendo e vamos ganhando uma maturidade, uma forma de ver, de olhar e de lidar com todas as situações que nos vão surgindo. E isso é fundamental, não é? Também assumir essa maturidade e poder trazer mais leveza à forma como nós nos relacionamos com a vida, uns com os outros também, não é? Esta parte relacional é muito importante também em todo o nosso processo, e enfrentarmos o tal momento presente, enfrentarmos a nossa vida e a nossa realidade da melhor forma possível. Sem dúvida, Tânia. Então, Ana, se quiseres deixar assim uma mensagem final, não sei se queres direcionar mais para a casa, para nós, há uma mensagem final aqui para as mães que nos veem e para as famílias que mergulham neste caminho também da relação entre espaços externos e espaços internos. Olha, eu poderia dizer é que esta fase, não é, que a mulher passa também aqui do pós-parto, a mensagem que gostava de deixar também para esse lugar
das nossas vidas, é podermos olhar para ele como um lugar tão importante e de grande crescimento para nós e necessário também, e que de alguma forma uma parte nossa pediu para estar nesse lugar e nesse momento. E para confiarmos, porque tudo o que nos trouxer essa fase vai ser super enriquecedor para aquilo que nós vamos construir no amanhã, e os nossos filhos vão beneficiar também desse lugar, e ajuda-nos a encontrar aqui o nosso lugar, a nossa intuição, a nossa autenticidade, e confiar no processo, confiar porque ele está exatamente no lugar certo, no momento certo, a trazer-nos aquilo que a gente mais precisa para sermos realmente nós mesmos. Então nunca perdermos a fé, a confiança, a nossa identidade, e apelarmos sempre à nossa intuição para agirmos, para sermos e para vivermos a nossa vida plenamente. Incrível, olha, não tenho mais nada a acrescentar. Eu sinto que é mesmo esse lugar de simplicidade, de trazer esses processos de parto à visão simples da vida, não é? O parto é uma experiência natural, é também essa nossa relação com a nossa natureza, a intuição, e o parto fala dos processos de dor na vida, não é? Quando eu sinto que estamos perante um desafio, estamos num parto também de nós mesmas para uma nova versão. Sim. Então, integrar isso com a simplicidade que a vida também o traz para nós, que é isso vai acontecer a partir do momento em que estás aqui, não é? Sim, então, E se passamos por um parto, nós temos capacidade de passar por muita coisa na nossa vida. E de que forma seja o parto, de que não é? forma? Trazer sim, um filho ao mundo. de que forma? Não importa a forma, importa é o nosso lugar. O lugar que nós ocupamos, seja de que forma que o processo aconteça. E isso nós devemos honrar e devemos celebrar. A nós mesmas, exatamente. esse lugar, o lugar da mulher, o lugar do feminino e o lugar da vida. Incrível, Tânia. Olha, muito obrigada. Obrigada por me convidares também. Obrigada por todas estas partilhas. Sinto que é mesmo muito rico trazermos esta comunidade de mães também aqui a nutrirem esse lugar de expansão interior, que é isso que nós fazemos quando nos conectamos com a simplicidade, não é? Então, muito obrigada por terem estado aí, obrigada a quem esteve aqui presencialmente connosco na FNAC. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.